E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, inaugurando uma playlist aqui do Parabólica, algo que eu queria fazer há muito tempo. Estamos começando agora para falar de biografias, sejam de pessoas do Brasil ou da história mundial. Hoje, especificamente, a gente vai falar de Carlos Lacerda, porque é uma figura extremamente interessante da história do Brasil, que muitas pessoas às vezes não sabem, lembram do Lacerda lá contra o Getúlio Vargas, mas não sabem às vezes da origem do Lacerda e a que fim levou o Carlos Lacerda. Então a gente vai começar isso hoje. Quero só dar um recado muito legal para vocês, muito importante. Agora eu vou começar a investir também, eu quase nunca fiz isso, né? Ao longo desses 6 anos aqui de canal Parabólica, também nas redes sociais. As redes sociais minhas estão em crescimento também junto com Parabólica, mas eu quase não indico, eu indicava lá no começo do canal. Me sigam no Instagram e no Twitter também, é onde eu falo, inclusive eu antecipo o que eu estou fazendo aqui para o canal. Eu estou lá sempre conversando com o pessoal, falo, vou fazer tal coisa, eu vou lá no Stories, eu vou lá, faço um tweet, que é muito interessante. Então não deixem de seguir, é o Pedro Renault, com 2 N's, @opedrorenault, tudo bem? Então já se inscreve no canal, agora sim, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia. Deixa eu colocar o microfone mais perto aqui para mim. Conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então. A gente vai falar hoje de Carlos Frederico Werneck Lacerda. Nasceu em Vassouras, no sul do estado do Rio de Janeiro, em 1914 e faleceu em 1977. Teve uma vida relativamente longa, longa nada, né? Isso aí não é muita coisa. Mas enfim, nasceu no Rio de Janeiro e o nome dele já é a primeira grande curiosidade sobre o Carlos Lacerda, para a gente entender a história dele e a relação dele com a história do Brasil republicano, que é uma relação muito importante. O nome Carlos Frederico Werneck Lacerda, o nome composto Carlos Frederico, é em homenagem a Karl Marx e Friedrich Engels. O Carlos Lacerda, ele era um direitista que apoiou a entrada da ditadura militar. Pois é. O pai dele, o escritor Maurício Lacerda, foi um defensor da causa operária, foi um defensor das greves operárias que aconteceram durante a Primeira República, o anarcossindicalismo e tal. Os tios do Carlos Lacerda foram dirigentes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, aquele partido que se fundou em 1922, que é o resultado, inclusive, também do anarcossindicalismo, que se fundou em Niterói. Então, o Carlos Lacerda, ele, no seu início de vida, ele está intimamente ligado ao comunismo. Bom, a vida política do Lacerda começou muito cedo, do Carlos Lacerda. Já quando ele virou estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele foi estudante de ciências jurídicas. E o Carlos Lacerda, ele já começou a militar no movimento estudantil, o que é algo muito comum, principalmente nessa época, o início da militância ser pelo movimento estudantil. Só que com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, isso aí a gente já está falando no período ainda da Primeira República, e quando entra o Vargas no poder, que ele está ali estudando, que ele está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele começa a militar pelo movimento estudantil, ele se opõe radicalmente a Getúlio Vargas. E aqui é um ponto interessante de se pensar, porque o embate entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda é um embate memorável. É um embate que vai resultar lá em 1954, por exemplo. Não é o Carlos Lacerda que fez isso, mas vocês podem ter certeza que a pressão promovida por Carlos Lacerda em Vargas vai gerar lá em 1954 no suicídio de Getúlio Vargas. Então, aqui a gente já está falando de um grande opositor na história a Getúlio Vargas. Olha só, pouca gente sabe, porque a gente foca muito no Carlos Lacerda daquele de 1954. Mas em 1935, como militante do PCB, o Carlos Lacerda ajudou participou da articulação da ANL. O que é a ANL? Aliança Nacional Libertadora. É aquela que vai promover a intentona comunista já em 1935 com Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que são os nomes mais comuns, eternizados, a Olga Benário eternizada na obra Olga, do Fernando Moraes, e no filme também Olga, pela Globo Filmes,
acho que é Globo Filmes, né? E o Luiz Carlos Prestes, eu estava esquecendo, dispensa comentários quando a gente fala de sua história, desde o tenentismo, seguindo até chegar nos anos 80, passou pela ditadura, e é o famoso Cavaleiro da Esperança. Só que a gente sabe também da história que a Intentona Comunista foi reprimida pelo governo Vargas. Então os dirigentes, os membros da Intentona Comunista foram presos. E isso vai resultar depois no Plano Cohen, que resulta em 1937 na ascensão de Vargas em um regime inspirado nos moldes fascistas italianos, que é o Estado Novo. Com isso, o Carlos Lacerda é preso pela política do Getúlio Vargas. Mas não fica muito tempo, logo ele é solto, eles não conseguem comprovar a participação dele em movimentos comunistas, por algum motivo. Em 1939 ele já começa a mudar o seu rumo. Em 1939 ele já se afasta do movimento comunista e passa a se dedicar exclusivamente ao jornalismo. Era isso que ele é, o que caracterizou a vida dele enquanto ofício, além do político, é também o jornalismo. Com o advento da República Populista, o que você pode chamar de República Democrática, populista, liberal, populista é um apelido, na verdade, né? Que pós-era Vargas, pós-ditadura do Estado Novo, o Carlos Lacerda, ele já dedicando para, né, já tinha se afastado do movimento comunista e agora se dedicando ao jornalismo, ele passa a trabalhar, ser correspondente do jornal Correio da Manhã. E dentro do Correio da Manhã, ele funda uma seção chamada de Tribuna da Imprensa. Bom, mas aí que tá. Porque nesse período, ele também se candidata a vereador do Rio de Janeiro, vereador do Distrito Federal, desculpa, que era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a capital. Ele se candidata a vereador do Distrito Federal, é eleito, com isso ele é demitido do jornal Correio da Manhã, mas ele consegue manter a autonomia do seu jornal, do seu diário, que agora passa a ser um jornal mesmo, com autonomia em relação a qualquer outro jornal. A Tribuna da Imprensa, que foi um jornal muito importante durante muitos anos, inclusive é um dos jornais desse jornal que pressionou muito o Getúlio Vargas, certo? Então agora a gente já está falando de um Carlos Lacerda que, além de jornalista, além de ser um empresário, dono da Tribuna da Imprensa, ele também é vereador do Distrito Federal. E aí a gente chega naquela história mais conhecida. Em 1953, quando começa o novo governo Vargas dentro da República Democrática, que é de 51 a 54, esse governo do Vargas, o Carlos Lacerda está lá enquanto jornalista, enquanto político também, mas agora principalmente enquanto jornalista, pressionando o Getúlio Vargas. Ele era um grande opositor. Há quem diga que o Carlos Lacerda queria, sim, e de fato, pelo visto, ele queria, sim, ao longo de sua vida toda, chegar ao cargo de presidente da República, algo que ele nunca conseguiu. Ele chega, em 1953, a gente tem aquele famoso caso da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Ele tinha fundado um clube, o Clube da Lanterna, junto com outros políticos contrários ao Getúlio Vargas. Nesse período, o Carlos Lacerda ele era um político da UDN, União Democrática Nacional, que é um partido de oposição ao Getúlio Vargas. A União Democrática Nacional, ela mais para frente, ela começa a se envolver muito mais aos interesses dos Estados Unidos, ela assume o seu papel depois dentro da Guerra Fria, e a União Democrática Nacional é o que vão chamar, um dos partidos, dos grupos que vão chamar, que o Vargas vai chamar de grupos entreguistas, que querem entregar nossas riquezas, e querem entregar o petróleo, lá na campanha do Petróleo é Nosso, né, que são contra a campanha do Petróleo é Nosso. O Carlos Lacerda estava em comício, né, junto com outras personalidades importantes da UDN, do Clube da Lanterna, que é um grupo de oposição ao Vargas, e ele está chegando em casa no comício para o jantar e ele sofre um atentado. Ele estava com o major da Aeronáutica, Rubens Vaz, e ele sofre um atentado, o major vem a óbito, o major falece, o Carlos Lacerda toma um tiro no pé. E aí isso ajudou a enfraquecer o Getúlio Vargas, porque o inquérito mostrou que o que era o principal suspeito e depois o acusado da morte do Rubens Vaz e do tiro, do atentado, era Gregório Fortunato, o Anjo Negro. Quem que era Gregório Fortunato? Segurança particular de Getúlio Vargas. Então, eles chegam a essa conclusão e
fica nas entrelinhas. Vargas mandou matar um de seus principais opositores. O Carlos Lacerda, que nesse momento, além da questão do discurso político, utilizava o seu jornal A Tribuna da Imprensa contra o Getúlio Vargas. Inclusive, no nosso vídeo do playlist de conhecimentos gerais, a gente falou sobre isso, falou sobre a primeira CPI da história, que foi de 1953, quando o Carlos Lacerda acusou o jornalista Samuel Weiner, o russo, né, Samuel Weiner, de ter proximidades com Vargas e de ter crédito, né, do Estado pagar para ele fazer boas matérias pro Getúlio Vargas, né? Então o Carlos Lacerda foi envolvido inclusive na primeira CPI. Então ele já era um opositor tanto político quanto da imprensa também, quanto jornalístico a Getúlio Vargas, tá bom? E como você sabe, a Tribuna da Imprensa, após esse ocorrido, passou a pressionar Getúlio Vargas a renúncia. Então houve uma pressão. A Tribuna da Imprensa noticiava abertamente, mostrando que a única saída para o Brasil naquele período era a renúncia de Getúlio Vargas. Que o Getúlio Vargas naquele período tinha um governo nacionalista, de empresas nacionais, rompimento com os Estados Unidos por conta de todo o histórico que já teve com os Estados Unidos lá na Segunda Guerra Mundial, na política da boa vizinhança, o que resultou na queda do Vargas em 1945. Então, abertamente, o Carlos Lacerda, agora pela Tribuna da Imprensa, pressiona a renúncia de Getúlio Vargas. Só que com a morte de Getúlio Vargas, o que vai acontecer? A gente vai ter lá na frente a eleição de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek pelo PSD, que prestava apoio a Vargas em vários momentos durante esse governo, vai ser eleito presidente, e o vice-presidente, que a eleição era separada, foi para o PTB, o partido fundado por Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro. O PSD já foi o partido de Vargas, no final de sua vida, ou de sua carreira política, era o PTB. Foi eleito João Goulart, que foi, vocês conhecem a história de João Goulart, foi eleito aqui como vice-presidente, foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros e se tornou presidente depois de um plebiscito lá na frente, né? E você já tinha aquela ideia de falar que a UDN queria chegar ao poder e que esses outros dois aí eles não contribuem de fato com o desenvolvimento nacional. A gente sabe que a oposição que o Carlos Lacerda fazia a todos que não fossem pelo menos da UDN. Então, mas antes do Juscelino Kubitschek assumir, antes dele ser eleito, você teve um processo transitório de 3 presidentes, que a gente teve presidente da Câmara, presidente do Senado. Então nós tivemos Café Filho como presidente por algum tempo, durante esse período muito curto entre a morte de Vargas em 54 e a posse do JK, já em fins de 55. Então a gente teve Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos, certo? O Carlos Lacerda, ele sempre fazia matérias, a Tribuna da Imprensa sempre estava publicando matérias contra a passagem do mandato de presidente. Daqui a pouco vocês estão passando por Carlos Luz, depois por Nereu Ramos. Ele queria evitar a posse do Juscelino Kubitschek. Ele não queria que o Juscelino Kubitschek exercesse o seu direito enquanto presidente de assumir, pois foi eleito presidente. Então o Carlos Lacerda está sempre ali. Só que aqui o Carlos Lacerda ele começa a se dar muito mal. Por quê? Porque existia um general no Exército Brasileiro chamado Teixeira Lott. E o general Teixeira Lott, ele era um ferrenho defensor da posse do Juscelino Kubitschek. Ele era um general categórico. Em qual sentido? Ele queria que se cumprisse a Constituição. Então ele teve rusgas aí com o Carlos Lacerda. E como ele era um general, ele conseguiu unir outros membros das Forças Armadas Brasileiras para cortar as asinhas do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda estava lá com a Tribuna da Imprensa e o Teixeira Lott sitiou a Tribuna da Imprensa. Eles conseguiram cercar a Tribuna da Imprensa, pressionar o Carlos Lacerda, que se exilou em Cuba. Ele foi para Cuba, o Carlos Lacerda, ele fugiu do Brasil, foi para Cuba, você falou, nossa, mas ele não era contra os comunistas? Calma, isso a gente está falando antes de um processo de Revolução Cubana. Certo, gente? É importante que vocês saibam disso. É antes da Revolução Cubana. A Revolução Cubana é 1959, aqui a gente está falando de 56. Ele se exila em Cuba,
Cuba tinha um governo ligado naquele período aos Estados Unidos, a gente está falando da ditadura de Fulgêncio Batista, e era o que o Carlos Lacerda estava ligado agora. E quando ele volta para o Brasil em 1959, ele é eleito deputado federal. Então ele já foi vereador, agora ele é eleito deputado federal. Ok, agora ele começa a encontrar um campo um pouco mais fértil para o desenvolvimento do seu pensamento político e ideológico. Em 59 é eleito deputado federal, algum tempo depois, alguns anos depois, nesse processo, ele participa da campanha do Jânio Quadros, candidato da aliança da UDN. O Jânio Quadros, então, ele faz campanha para o Jânio Quadros, vamos colocar o nosso primeiro presidente, porque já foi PDS, já foi PSD, desculpa, já foi PTB, está na hora da UDN colocar lá um candidato, que era uma coligação grande, inclusive, com o Jânio Quadros. Foi, naquela época, a propaganda do Jânio Quadros foi aquela propaganda super populista, de tirar sanduíche do bolso e comer no meio do comício para mostrar que ele era do povo. Era extremamente da vassourinha, né, que vai varrer a corrupção, se referindo diretamente ao Juscelino Kubitschek. O Carlos Lacerda esteve presente nesse processo, apoiando, só que o Carlos Lacerda ele também foi eleito de deputado federal para governador do estado da Guanabara. Vamos só lembrar que agora o estado da Guanabara, a gente já está falando de um estado, já está falando do Rio de Janeiro enquanto capital do estado da Guanabara, justamente porque o Jânio Quadros vai ser o primeiro presidente a tomar posse em Brasília. Brasília ainda em processo de construção, mas já apta a ter a posse de um presidente. Brasília que foi iniciada com a construção ali pelo Juscelino Kubitschek. Então o Jânio Quadros já toma posse em Brasília. Então fica Jânio Quadros, presidente do Brasil pela UDN, coligação muito grande, PTN, um monte de partido, e o Carlos Lacerda como governador do estado da Guanabara. Então eles conseguiram o que queriam. Mas o Carlos Lacerda ainda quer chegar a ser presidente. Ele pensa ainda nesse processo de lá na frente se candidatar a presidente. Então tá tudo certo. E nesse momento ele vê essa possibilidade muito grande, ele está muito forte politicamente, e ele abandona inclusive essa atividade da tribuna da imprensa, ele vende a tribuna da imprensa para se dedicar exclusivamente à sua carreira política. E aí vocês sabem qual que é o rumo que vai tomar, né? Que o Carlos Lacerda vai tomar. Porque ele rompe com o Jânio Quadros. Por que ele rompe com o Jânio Quadros, gente? Ele rompe porque ele começa a entender que o Jânio Quadros, aquela política extremamente confusa do Jânio, é uma política do Jânio junto com o João Goulart, comunista, veio até Che Guevara para o Brasil. Ele rompe e começa a defender de novo aquela intervenção militar. Quando vem o golpe de 1964, o Carlos Lacerda apoia o golpe, mais que isso, apoia a candidatura interna para Castelo Branco ser o primeiro presidente, depois da junta militar assumir. Ele apoia, então, o golpe de 64 e apoia a posse do Carlos Lacerda, do presidente Castelo Branco, que é o primeiro presidente oficial da ditadura militar. Só que tem uma questão. Entra aquela parte extremamente contraditória do Carlos Lacerda, porque ele rompe com a ditadura militar logo no início também. Por quê? Porque se vocês lembrarem, a ditadura militar, ela tem aquelas duas linhas, né? A Sorbonne e a Sorbonne ou Castelista, que é aquela linha que queria uma ditadura um pouco mais branda, não, tá? Por favor. Mas uma ditadura mais rápida, e tinha a linha dura, que já queria uma ditadura que demorasse mais tempo. Pós-Castelo Branco, quem que cresce e vira presidente é o Costa e Silva. E é a linha dura. O Carlos Lacerda percebe que a ditadura vai demorar para acabar. E aí aquele plano dele de ser presidente do Brasil vai por água abaixo, porque os militares vão continuar no poder. Então ele rompe com a ditadura militar logo no início dela. Em 1966, olha só, depois da posse do Castelo Branco, do Costa e Silva, ele monta uma frente ampla contra a ditadura que ele ajudou a colocar no poder. E olha só que interessante, quem participava da frente ampla eram 3 grandes nomes. Carlos Lacerda, que foi o grande articulador da frente ampla. Juscelino Kubitschek, aquele que o Carlos Lacerda tinha ódio pós-Vargas, depois do Vargas era o Juscelino. E o João Goulart, que também ele chamava de comunista, era extremamente contra. 2 presidentes do Brasil e um ex-presidente do estado da Guanabara, ex-dono da tribuna da imprensa. Eles montam essa frente ampla e começam a propagar atitudes, palavras em defesa da democracia contra a ditadura de 64.
Só que em 1968, dentro do governo do Costa e Silva, a gente tem a promulgação não, o decreto, né, o ato institucional número 5, não foi promulgado. O ato institucional número 5, que é aquele da censura, da prisão, fim do direito ao habeas corpus, prisão sem ordem judicial, que destrói em 68 essa frente ampla. O Carlos Lacerda é preso por conta do AI-5, ele foi preso por um modelo, um momento de ditadura que ele ajudou a construir, que ele defendia lá desde o tempo de Vargas, intervenção militar, ditadura militar. Ele é preso e quando ele é solto, já ainda naquele mesmo ano, ele perde os seus direitos políticos por 10 anos. Quer dizer que ele não pode se candidatar a nada. Para presidente ele já não podia, mas ele poderia se candidatar a algum cargo como deputado, mas agora por 10 anos não mais. Então ele é um cara que foi vítima do que ele mesmo ajudou a construir. E aí, por não ter direitos políticos mais, ele voltou às suas atividades jornalísticas, trabalhando para outros jornais. Ele foi correspondente na Europa e na África do jornal Estado de São Paulo e também do Jornal da Tarde, com sede no Rio de Janeiro. Ele foi correspondente, morou na Europa, morou na África, e retorna ao Brasil. Quando ele retorna ao Brasil, ele continua fazendo esses trabalhos. Ele foi empresário, também montou empresas e tal, e faleceu em 1977, vítima de um infarto, né? Infarto ou infarte, gente? Peraí que agora... Sabe quando você pensa na palavra e fica com dúvida? Por que eu falei infarte? Enfim, foi vítima de um infarto. A morte do Carlos Lacerda é questionada, extremamente questionada, e eu falo por quê. Porque a morte dele foi na mesma época, foi próxima da morte dos outros 2 membros da Frente Ampla. O João Goulart, que faleceu, se eu não me engano, foi na Argentina, também vítima de um infarto, não é não? O João Goulart. E o Juscelino Kubitschek, que teve o carro dele bateu num ônibus da Aviação Cometa que não tinha motorista. Então questionam até hoje se a morte do Carlos Lacerda foi uma morte de fato, o que aconteceu, ou foi algum suicídio, foi algum assassinato, alguma coisa. De fato ele morreu. O que a gente tem em mãos aqui para jogar para vocês é que ele faleceu em 1977, infartou. Bom, mas está aí para vocês, porque a gente fica olhando para Carlos Lacerda, a gente pensa naquele Carlos Lacerda do Vargas, mas a gente não sabe às vezes que ele ajudou o golpe militar de 64, depois, algum tempo depois, se opôs porque ele viu que ele não poderia ser presidente. Que os pais dele, que o nome dele, Carlos Frederico Werneck Lacerda, vem por causa de Karl Marx e Friedrich Engels. Que o pai dele era militante, que os tios dele foram dirigentes do PCB, e ele foi do PCB também, participou da articulação da ANL lá em 1935, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido a inauguração desse quadro aqui falando de biografias. A gente vai fazer outros também, é sempre falar da biografia e tentar dar o contexto histórico para você, não é só falar por falar, a gente começa a situar os fatos aqui. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!